Olá, sejam bem-vindos ao canal Gordinho de Óculos Informática e Tecnologia. Meu nome é Renato Gomes e nesse vídeo eu vou estar mostrando como que nós criamos um Migration, né, uma tabela no Laravel, para que nós podemos utilizar aí no nosso CRUD, né? Então, a partir de agora, realmente nós vamos efetivamente, né, tá criando o nosso CRUD, começar a criar o nosso CRUD no Laravel. Então, vou abrir aqui o VS Code, Visual Studio Code, vou lá em File, Open Folder, para abrir a pasta do projeto. Então, estou aqui na minha pasta de usuário, Renato, vou descer até a pasta Projetos e CRUD Laravel. Abrir CRUD Laravel, clico selecionar pasta. Então, ele carregou aqui o meu projeto. Vou fechar essa mensagem, fechar aqui a guia boas-vindas, né? Então agora nós vamos criar um arquivo de migração, né? Migration chama. Um Migration, o que ele é? Eu expliquei no vídeo anterior, dei uma explanada, né? Ele cria as tabelas no banco de dados, né? Então essas daqui, como eu falei no vídeo anterior, ele já vem por padrão e nós vamos criar um outro aqui para poder criar nossa tabela que nós vamos utilizar no nosso CRUD. O CRUD que eu vou fazer aqui é para manter aí o registro, né, os dados, as informações dos colaboradores de uma empresa. Então, vamos imaginar que eu tenho uma empresa e eu quero manter os registros dos colaboradores, né, ou seja, dos funcionários da empresa. Então, a gente vai trabalhar nessa pasta aqui, ó, Database, Migrations. Para poder estar criando um Migration, eu vou executar um comando no terminal aqui de comando, né? No prompt de comando. Então, vou lá, envio terminal, para carregar aqui o nosso terminal. Tá aqui o terminal. E eu vou utilizar aqui, até para vocês também, se não tem o costume, aprender a utilizar aí o ChatGPT, para poder auxiliar vocês aí no dia a dia, né? No trabalho aí de programador, de desenvolvimento de sistema. Porque se eu for ficar aqui digitando comando e vocês forem querer ver como é que eu faço para estar criando um Migration, vai ter que acessar o vídeo e ficar avançando, né, o vídeo para ver aonde que eu digitei esse comando, né? Então é mais fácil vocês utilizar o ChatGPT. Antigamente a gente tinha que utilizar livros, né? Consultar em livros. Depois, com o advento da internet e o Google, era possível consultar no Google, acessar páginas lá, né? Que nem o Stack Overflow, para poder estar vendo como é que executa um comando, ou que algum código específico. E agora a gente tem o ChatGPT, tem o Gemini, né? Que pode auxiliar e ser até mais rápido, né? Para você obter informação e num formato melhor, né? Mais ali específico para aquilo que você está fazendo. Então vou aqui abrir, eu já tenho aqui um atalho do ChatGPT, já estou logado, né, no usuário aqui do Gordinho de Óculos. Então é aqui que eu vou. Quem não tem, né? É só acessar lá chatgpt.com. Você faz um cadastro, você pode estar logando utilizando o seu usuário do Google mesmo, ou criando um usuário, né? Criando um usuário e adicionando uma senha aí. É bem simples para você fazer o cadastro aqui. Eu utilizo o meu usuário do Google, tá? Não quis criar um usuário específico aqui para o ChatGPT, não. Então vamos lá. Aqui eu tenho a estrutura de pasta do Laravel, né? Então, se você tem a curiosidade de saber para que serve cada pasta dessa aqui, no ChatGPT você pode estar pesquisando aqui, ó. Como essa não é a finalidade aqui desse vídeo, né? Eu não vou entrar em detalhes, tá? Vamos só verificando as pastas que nós vamos utilizar aqui. Mas só você vir aqui no ChatGPT, qual a estrutura de pastas ou diretórios, né? Estrutura de diretórios do Laravel. No caso, nós estamos utilizando aí o Laravel 11, né? Eu não sei se o ChatGPT está atualizado
a base de dados dele até o Laravel 11. Mas vamos colocar Laravel 11 e Enter. Você pode pôr interrogação ou não, ele entende da mesma forma, tá? Então, olha lá, ele está falando que a estrutura... E ele vai te mostrar aqui a estrutura do Laravel 11, ó, tá vendo? Então, ele está falando aqui, embora não tenha sido lançado o Laravel 11 até a data do meu conhecimento, a estrutura básica do Laravel tem permanecido relativamente estável. Realmente, acho que a partir do Laravel 8 ou 9, eles criaram essa pasta Models aqui. Porque no Laravel 7 não havia essa pasta. Tá? Os Models ficavam dentro do app. Então aqui, ó, ele está dando mostrando a estrutura e dando uma explicação. Ó. App contém a lógica principal da aplicação. Console, né? Tem aqui a pasta console. Tem algumas pastas que é de uso exclusivo aí do framework, ó, comandos do Artisan. Então, mais seria por curiosidade para você saber para que serve, né? E as principais pastas que nós utilizamos são essas daqui, ó, HTTP Controllers, que são os controladores, os Models, que são os modelos, a pasta Database Migrations, né? O seeds aqui também para você criar alguns scripts lá para ele poder executar e manipular aí a base de dados, né? Public Resource, né? A gente vai utilizar aqui os views que tem nas páginas, né? Que você cria lá o HTML, a pasta root. Então são mais essas que a gente utiliza, né? Então as outras seria mais por curiosidade para você saber para que serve. Então no ChatGPT você pode estar obtendo isso daqui para você entender, né, por curiosidade aí, saber para que serve cada uma dessas pastas, né, e arquivos também. Então, como não é essa a finalidade agora desse tutorial aí que eu estou fazendo, vamos partir então agora para o Migration, que a gente quer criar nossa tabela. Então, vou continuar aqui mesmo, né, posso abrir um outro chat aqui se eu quiser, mas eu vou continuar aqui, ó. Posso pôr lá o que é um migration, ponto de interrogação. Então, um migration ou migração no Laravel é uma classe que permite a criação, modificação e remoção de tabelas e colunas no banco de dados de forma programática. Migrations facilitam o versionamento do banco de dados, permitindo que diferentes desenvolvedores apliquem as mesmas alterações na estrutura do banco de dados de maneira consistente e controlada, né? Aqui ele fala os benefícios, né? Aqui estrutura, né? Então ela tem os métodos aqui up, que define as operações a serem executadas ao aplicar o migration, como criar ou modificar tabelas, e o DOM, que define a operação a ser executada ao reverter a migration, né? Geralmente desfazendo as mudanças feitas no método up. Então aqui ele dá um exemplo, né? Como você utiliza. E aqui os comandos, tá vendo? Esse daqui que interessa para nós, ó. Então, por exemplo, para usar o ChatGPT você tem que saber o que perguntar, né? Então, no dia a dia aí, você aprendendo a programar aí com Laravel, com PHP ou qualquer linguagem que seja, você vai saber o que você tem que perguntar. Então, eu vou abrir aqui um novo chat. Então, eu fiquei na dúvida, tá? Eu quero criar um migration, mas como que eu faço isso? Então, eu coloco aqui, ó. Como criar, ou melhor, qual o comando para criar um migration no Laravel 11. Aí ele vai me trazer lá o comando que eu utilizo para criar um migration. Então ele traz até mais informações aqui, tá vendo? Eu quero criar um migrate, então vou utilizar esse comando aqui. Ó, eu particularmente costumo, apesar de ter o ChatGPT, mas de repente eu
pode não estar disponível. Eu posso estar em um local, que nem no meu caso, na empresa que eu trabalho, num setor que eu trabalhei. Hoje eu estou num setor que eu tenho mais acesso, mas eu trabalhei num setor que não era finalidade de programação, né? Eu fazia outro tipo de trabalho. Então, lá nas máquinas que nós utilizávamos, era bloqueado aí o acesso a alguns sites, né? Na época, inclusive, não existia o ChatGPT, mas não iria ser permitido o acesso. Então, o que eles era liberado o acesso? O Google, né? O Google, a gente conseguia acessar o Google. Então, o que eu fiz? Eu venho aqui, ó, tô logado aqui com o meu usuário do Google, né? Vou clicar aqui e vou lá em Keep. Não sei se vocês já ouviram falar no Keep, que é tipo um bloco de notas aí, de anotações do Google. Então lá, criar uma nota. Pode ver que eu já tenho algumas aqui, ó. Laravel, dicas e sugestões. GitHub, dicas e sugestões. Então eu vou anotando aqui, ó. Iniciar um novo Git local. Clonar um repositório do Git existente, tá vendo? E aqui no Laravel, no caso eu estou utilizando o Laravel, eu vou clicar aqui nele. E eu tenho criar um projeto Laravel 11, executar o servidor de desenvolvimento, instalar e configurar o pacote de autenticação Laravel UI. Então, eu vou dar um Enter aqui e vou adicionar aqui, ó, criar um migration. E aí eu vou pegar o comando aqui, né, cliquei aqui em copiar, ou posso selecionar aqui também, clicar ao direito e copiar. Se você clica aqui, ele copia todo o código que está dentro dessa janela aqui, né? Vou dar um Ctrl V. Então aqui eu tenho o comando para criar um migration. Migration. Opa. Beleza. Então aqui eu deixo salvo. Ele já salva automático, tá? Você digitou ali, salvou, beleza. Isso daqui, eu fiz o login em qualquer máquina, qualquer computador, em qualquer local, com o meu usuário aqui do Gordinho de Óculos. Vou lá no Keep. Clico aqui no Keep e aí eu vou acessar minhas notas e eu tenho acesso aqui para saber, puta, fiquei com dúvida de como é que eu crio, qual comando para criar um migration. Então eu não preciso do ChatGPT, se eu estou num local principalmente onde eu não tenho acesso ao ChatGPT, eu já tenho aqui fácil, né, essa informação. Além de, no celular, se eu tiver com esse usuário cadastrado no meu celular, eu acesso o celular lá, clico no aplicativo do Keep. Se eu não tenho ele no meu Android lá, é só ir lá no Play Store instalar ele. E ele já vincula a minha conta, né, do Google, né? Então eu clico e eu tenho ele lá fácil para sanar essa dúvida minha, tá? Então tem acesso aqui ao Keep e aí eu vou fazendo essas anotações. Então só uma dica aí, como que eu faço. E para mim é bem útil, né? Bem fácil, facilita muito. Porque eu falo, código hoje em dia muita informação, então não tem como, é impossível uma pessoa decorar tudo, né? Então você vai decorar ali alguns comandos que você utiliza mais no dia a dia. Se você trabalha todos os dias aí, né, utilizando esse comando com bastante frequência, você vai decorar isso daqui. Caso contrário, você não vai lembrar exatamente como é que faz, você vai ter que consultar alguma documentação. Então é como o Danilo Aparecido do Torne-se um Programador diz, o ChatGPT é uma documentação viva, né? Então ele já traz ali, bem formatado ali no que você perguntou, facilita muito aí o dia a dia para trabalhar. Então vamos lá, vou executar esse comando aqui, ó, PHP Artisan, você pode copiar o comando todo, clico direito, copiar, ir lá no terminal e colar aqui e executar. Ou se você quiser, você pode ir digitando, né? Ó, PHP Artisan Make Migration, dois pontos, né? Ó, PHP Artisan Make, dois pontos, Migration, espaço, Create. Ele vai criar o nome do arquivo com o que eu colocar aqui, ó, Create. Então eu quero criar, né? Uma tabela que ela vai se chamar, aqui ele deu um exemplo da tabela user, eu quero criar tabela colaboradores, underline e table, para indicar que eu estou criando uma tabela.
Eu vou dar Enter. E aí ele vai executar o comando. Vai me retornar aqui que foi criado com sucesso. Como a gente está utilizando o Git, né? Ele já indicou aqui que teve uma alteração nesse diretório database. Olha lá, o diretório migrations. E aqui ele criou o nosso migration. Ó. Vamos abrir ele. Abrir o migration. Então agora nós vamos estar inserindo as colunas, né, da nossa tabela colaboradores que ele vai criar através do método up. Tá? Como nós vimos aqui ali no ChatGPT, voltando aqui, ó, o método up define as operações a serem executadas ao aplicar a migration, como criar ou modificar tabelas. E o método down define as operações a serem executadas ao reverter a migration, geralmente desfazendo as mudanças feitas no método up. Então aqui no nosso migration, o que o método up vai fazer? Vai criar uma tabela, né? Então o método down, quando você executa o comando para ele reverter, ele vai excluir a tabela colaboradores, né? Que foi criada aqui pelo método up. Então aqui no método esse create, ele vai fazer o que? Criar as colunas, né? Dentro da nossa tabela colaboradores. Então aqui ele já traz que ele vai criar a coluna ID, né? E esse timestamp, ele vai criar duas colunas. Uma coluna que vai manter a data hora da criação do registro e uma outra coluna que vai manter lá a data hora da atualização. Sempre que você fizer alguma alteração em um registro, ele vai registrar nessa coluna, né? Então vamos acrescentar aqui algumas colunas ou campos, né? Para ver como é que faz, né? Você pode estar pegando outras tabelas aqui para ver o exemplo. Por exemplo, eu vou lá na Create User. Aqui você tem alguns exemplos, né? Então você pode pegar uma tabela que já existe lá e copiar. Vamos copiar esse daqui, ó, o name, né, e o e-mail. Ctrl C. Então lá, ó, selecionei as duas linhas, Ctrl C para copiar. Vou lá no meu migration, né? Ctrl V para colar. Aqui no name eu vou mudar para nome, deixar em português, e aqui o e-mail deixar dessa forma. Esse parâmetro único aqui, que está no e-mail, o que ele vai definir? Ele vai definir lá no banco de dados que o e-mail é um campo, uma informação única. Ou seja, se eu tentar, posterior, registrar inserir um novo registro na minha tabela, colaboradores, onde já existe um e-mail que eu estou digitando lá na hora de criar, né, de incluir esse registro, o próprio banco de dados aqui vai reclamar, né, vai vir uma mensagem lá informando que esse e-mail já existe e que não é possível incluir aquele registro. Então, você deixa definido aqui único para não correr o risco de ter um e-mail duplicado, né, na sua tabela. Então, nome, e-mail, vou copiar aqui, colar table string, vou colocar aqui telefone, né, o telefone também. A gente pode colocar aqui, além do telefone, o logradouro, o número. O número, se você quiser, você pode colocar como inteiro, né? Ó, inteiro. Aqui nós vamos ter também o município e o estado. O estado você pode pôr uma vírgula aqui e pôr o número 2. Que aí eu estou definindo que essa coluna aqui, esse campo, ele vai ter vai poder ser inserido nele somente o máximo de 2 caracteres, tá? Que a gente vai colocar a sigla do estado aí. Somente isso. E por último, nós vamos colocar aqui o cargo do colaborador, tá? Então, poderia estar inserindo, né, no caso de um colaborador, de um funcionário de uma empresa, mais informações, como data de nascimento, número da carteira de trabalho, número do PIS/PASEP, né, entre outras informações. Mas por enquanto nós vamos colocar somente esses campos aqui, até mesmo porque é um tutorial apenas.
E se eu colocar muito campo, depois vai ficar muito... vai ficar mais complexo, né? Muito confuso, principalmente para quem está iniciando, na hora de criar nosso formulário lá para inserir os dados, tá bom? Então vamos deixar esses campos aqui. Então fiz isso daqui, salvei, tá? E aí eu vou executar um comando para poder estar gerando a tabela, criando essa tabela. Então voltando aqui no nosso arquivo .env, tem que estar configurado já o nosso banco de dados aqui, tá ok? Então aqui ó, tem o CRU de Laravel. Eu estou definindo aqui que é o MySQL, tá? No caso nós estávamos usando aí o banco de dados SQLite, tá ok? Então a partir de agora eu vou passar a utilizar aí o MySQL, tá? Então provavelmente você instalou o MySQL, né? No começo desse tutorial eu indiquei lá uma playlist, né? Com os programas que você precisa instalar para estar executando nesse tutorial. E um deles lá é a instalação do MySQL. Caso não tenha feito, você pode vir aqui no canal do Gordinho de Óculos, né? E ir lá na playlist. Em playlist você vai aqui, ó, Laravel configurando o ambiente de desenvolvimento. Você vai ver essa playlist aqui completa, ó, vou acessar ela. E aí a gente vai ter aqui instalar o MySQL no Windows, tá? Então você pode seguir esse tutorial aqui ou procurar um tutorial que melhor lhe agrade aí no YouTube, né? Ó, instalar o MySQL no Windows. Tem vários tutoriais aí no Google, tá? No YouTube. Então aí você faz a instalação do MySQL. Feita a instalação do MySQL, né, e configurado, agora nós vamos então criar o nosso banco de dados. Tem que ser esse banco de dados aqui, ó, CRU de Laravel. Né, para você acompanhar o curso, cria esse banco de dados aqui, CRU de Laravel. Porém, você pode criar um banco de dados com o nome que você quiser aqui. Só tem que lembrar de mudar aqui nessa variável de ambiente aqui do .env do Laravel, tá? Colocar o nome do seu banco de dados que você quer que ele inclua as tabelas aqui desse exemplo. Então vamos abrir aqui o terminal. Então CLS. Deixa eu aumentar aqui. Então vou acessar o meu MySQL. -u de usuário. Então dou o comando MySQL -u root. O usuário meu, como vocês podem ver aqui, é o root, tá? Então, ó, banco de dados, root e a senha admin, tá ok? Como eu estou executando ele localmente, apesar que se você for subir isso, por exemplo, no HostGator, você pode manter dessa forma aqui, tá? Estou definindo aqui que é o MySQL, né? Aqui o host local e aqui a porta padrão aí do MySQL, que é a 3306. Então, voltando aqui no terminal, lá eu digitei o comando MySQL -u root, tá ok? E -p para password. E vou dar Enter. Ele vai pedir a senha admin, Enter. Acessei aqui o meu banco de dados, tá ok? Vou dar um comando aqui para verificar se eu já criei esse banco de dados aqui, o CRU de Laravel aqui. Se eu não criei, eu vou criar ele. E se eu criei, eu vou excluir, porque eu preciso dele sem nenhuma tabela. Então o comando qual que é? Database. Deixa eu lembrar do comando aqui. Não é database não, é show database. Lembrando que eu estou no MySQL, tá? No SQLite o comando é outro. Então, show database, no plural, databases, ponto e vírgula, e Enter. Então, ele me traz os bancos de dados aqui do meu MySQL, tá ok? Show. Acho que é melhor dar uma aumentada, né, nisso aqui. Fica melhor assim, né? Deixa eu ocultar aqui aquilo ali e aumentar aqui tudo. Beleza. Acho que fica melhor para vocês visualizarem, né?
Então, olha lá, eu exibi, não tem aquele banco de dados criado, eu vou criar ele, né? Então, vai se chamar aqui, ó, CRUD Laravel, sem espaço, tá? Tudo direto, ó, CRUD Laravel, tudo minúsculo. Então, voltando aqui no terminal, vou digitar o comando create database CRUD Laravel, ponto e vírgula e enter. Então ele retornou carry ok, uma linha afetada, ou seja, ele criou o banco de dados, não deu erro. Então se eu voltar aqui com o comando show databases, ponto e vírgula e enter, pode ver que ele criou aqui o banco de dados, tá ok? Então eu vou abrir um outro terminal aqui, né, que eu estou aqui no meu MySQL. Para não ter que sair dele, eu vou abrir outro terminal. Então, vou clicar aqui no sinal de mais, né? Ó, e ele carrega um outro terminal aqui. E agora sim eu vou executar o comando. Vamos lá ver no nosso... Aqui no ChatGPT, o comando para poder estar criando essa migration, né? Para ele estar executando ela. Aqui, ó. Após editar migrate, você pode executar com o seguinte comando. PHP artisan migrate, né? Lembrando que se você... no caso aqui eu já estou com a tela aberta aqui com os comandos do migration, né? Mas é sempre só você perguntar aqui, ó, como executar um migration. Pronto, agora sim. Então PHP artisan migrate, né? Só estou mostrando aqui como que você pode estar perguntando algo específico, né, aqui para o ChatGPT, ou também se você estiver utilizando aí o Gemini do Google, ok? Então aqui, ó, PHP artisan migrate, esse é o comando que para executar os migrations, né, que eu criei. Então aqui eu estou no terminal de comando, vou dar o comando lá, estou dentro da minha pasta, né, do projeto aqui, CRUD Laravel, PHP, então vou executar lá, PHP artisan migrate e enter. Pronto, ele executou. Então ele criou as tabelas, né? Como eu acabei de criar o banco de dados, ele criou as tabelas user, cache e jobs lá que são padrão, né? Aí do Laravel para tratamento aí do usuário, né? Para questão do login, acesso via login, e criou a nossa tabela. Ó. Ele executou o nosso migration lá, o create colaboradores table. Então aqui ele não retornou nenhum erro, deu tudo certo. Então vamos voltar aqui no nosso MySQL. E agora eu vou acessar aqui, né, o CRUD Laravel, nosso banco de dados. Para isso eu digito o comando use e o nome do banco de dados, CRUD Laravel. Ponto e vírgula e enter. Então estou já acessando aqui, estou no CRUD Laravel, vou dar um show tables. Ponto e vírgula, enter. Então aqui eu tenho as tabelas aqui do meu CRUD Laravel. Então aqui ele criou a tabela cache, nessas tabelas todas aqui, com exceção da colaboradores, é criado por padrão aí pelo Laravel, tá? Então a nossa tabela é a colaboradores. Vamos ver a estrutura do colaboradores, se ele criou correto. Então vou colocar aqui um describe colaboradores, nome da nossa tabela e enter. Então aqui ele me mostra a estrutura da tabela, tá? Então olha lá, ID, tá vendo? Ele criou lá o ID, o nome, criou um varchar, tá vendo? Com máximo aqui de 255 caracteres, você pode digitar nesse campo. E-mail, telefone, logradouro, o número aqui é um inteiro, município, ao estado aqui ele definiu apenas com 2 caracteres, né? Aceita até o máximo de 2 caracteres, cargo, e os campos que eu falei lá que ele cria com aquele timestamp, que é o created at, que vai armazenar aqui a data, a hora da criação do registro, e o update, que vai armazenar a data, a hora de quando você fizer alguma alteração em algum registro aqui nessa tabela. Então criou a nossa tabela.
No próximo vídeo, então, nós vamos criar o nosso formulário para inserir um registro nessa tabela, tá ok? Mas antes de finalizar, título de curiosidade, né, para mostrar para vocês aqui, eu não lembro certinho qual que é o comando. Então, eu vou criar aqui um novo chat e vou perguntar para ele aqui, ó, no MySQL, como faço para exibir o código de criação de uma tabela. Então aqui, ó, com esse comando aqui, ele vai me mostrar o código que foi usado, né, para criar aquela tabela. Então, show create table e o nome da tabela, ponto e vírgula. Então, vamos voltar aqui, ó, show. Ó, pessoal, às vezes vocês vão ver em outros tutoriais, ou principalmente em script, né? Script é interessante você fazer dessa forma, por questão de convenção, para ficar melhor de visualizar e de entender. Vocês podem ver aqui, ó, que ele retornou os comandos aqui, né, e os parâmetros em maiúsculo, tá? Então, eu estou usando aqui no terminal, estou digitando tudo minúsculo. Então, assim, ele aceita você digitar em minúsculo ou maiúsculo. Ele aceita da mesma forma o comando ou os parâmetros. Porém, por convenção, principalmente se você está criando um script, né, você coloca tudo maiúsculo. Mas eu utilizo aqui no prompt de comando aqui do MySQL minúsculo, tá ok? Aí fica a critério de cada um. Quiser digitar aqui maiúsculo, vai funcionar da mesma forma. Então, voltando lá, eu vou digitar lá show create table, o nome da tabela. Então, show create table colaboradores, ponto e vírgula e enter. Então, aqui ele me volta o comando que criou a tabela colaboradores, tá? Então, vou selecionar ele aqui, tá? E vou copiar. Cliquei o botão direito ali, ele copiou. Então, vamos voltar aqui, deixa eu ocultar aqui o terminal. E vou abrir um novo arquivo. Pode ser aqui no Migration mesmo, New File, teste. Depois eu vou excluir ela, tá? Teste.sql, ó. Ok? E vou dar um Ctrl V. Beleza. E vou salvar. Depois eu vou excluir esse arquivo porque não há necessidade de manter ele aqui. Só para título de curiosidade, tá? Aqui no Visual Studio Code, você tem essa opção aqui, ó, tá vendo? Ele vai dividir isso daqui, ó. Olha lá, ele criou uma outra janela. Eu vou ocultar aqui, né, o explorador de arquivo. Beleza? Para deixar melhor isso aqui, essa visualização. E aqui eu vou no nosso Migration, tá ok? Só para vocês verem aqui a diferença, ó. Eu vou subir aqui. Até aqui, ó, no método up, que cria a nossa tabela colaboradores e adiciona os campos. Então aqui você está vendo o script SQL que criou essa tabela. Então, o que o Laravel faz? Através de programação, né? Aqui é um código PHP, ele usa aqui o Migration, ele tem aqueles, as funções, lá, os métodos, né, dele, tem o PHP Artisan, né, que é um script do Laravel, e você adiciona, lança lá os métodos que ele vai executar, no caso lá o Make Migration, né, a gente vira aqui, voltando aqui no criar no Migration. Então aqui a gente tem lá o que a gente utilizou, né, o PHP Artisan Make Migration Create User Table. Então aqui eu tenho um script que é o Artisan e ele vai executar aqui um método, né? E aí ele vai criar, aqui eu ponho o nome do arquivo, o nome que ele vai acrescentar na hora de criar o arquivo. E aí ele vai criar um arquivo já com uma estrutura de código, né, em PHP, que é o nosso Migration. Então aqui é um script PHP, tá? Que depois, quando a gente executa o outro comando lá, o PHP
artisan migrate, ele vai executar esse script aqui. E o que ele vai fazer esse script? Ele vai interpretar esses comandos aqui e vai executar isso daqui, ó. Basicamente, ele vai executar esse script SQL. Então, em vez de nós criarmos um script SQL, ele faz isso. Você pode ver aqui que ficou bem mais simplificado, né, ó, para você estar criando. Porque ele já cria a estrutura e nós só adicionamos os campos. Olha o jeito que a gente colocou aqui, ó, tá vendo? E olha o jeito que teria que colocar isso se fosse um script SQL. E depois nós teríamos que executar um comando lá no prompt de comando para poder tá adicionando, criando essa tabela, né, executando esse script no MySQL. Então, na verdade, é isso daqui que o Laravel faz, né, utilizando aí o Migrate, tá ok? Só para título de curiosidade aí. Então, vou fechar isso daqui. Vou abrir o explorador aqui, o Explorer, né? E vou excluir o teste SQL, tá ok? Direito, delete. Ok, mover para a lixeira. Beleza. Então lá, criamos o nosso Migration, né? Já configuramos ele e executamos. O que nós vamos fazer agora? Vou abrir o terminal aqui. Deixa eu dar uma minimizada nele, né? Diminuir aqui. O MySQL eu não vou usar. Vou sair. Exit. Exit. Beleza. Ficou agora um terminal. Vou dar um CLS aqui. E agora nós temos que atualizar isso, né? Fazer o commit no nosso repositório do Git. Então vamos fazer isso agora. Então vamos lá, dar um git status. Então aqui nós criamos um arquivo, tá? Então nós temos que digitar o comando git add ponto e enter. Git status novamente. Foi lá adicionado o nosso arquivo. Agora nós vamos fazer o commit. Dá um CLS aqui. E vamos lá, git commit -am criado o migration colaboradores. Fecha com aspa dupla e enter. Então fiz lá o nosso commit, git status. Beleza, não tem nenhuma pendência. Git branch. Então estou no branch main. Git log. Criado aqui, ó, né? O último commit que nós fizemos. Beleza. CLS. Então agora sim nós fizemos nosso commit, vamos fazer o push, né? Git push main. Push main. Enter. Esqueci aqui, ó, git push origin main. Pronto, fiz o nosso push. E agora está lá no meu repositório do GitHub. E a gente finaliza essa parte aqui. Então, como eu disse, no próximo vídeo nós vamos criar o nosso formulário para incluir um registro, né, na nossa tabela aqui do banco de dados, né? Então lá do CRUD, né? Do CRUD, nós vamos no próximo vídeo fazer o create, que é criar, né, um registro na tabela. Então até o próximo vídeo aí. Um abraço.